Aleluia, shalom queridos, graça e paz a todos que nesta manhã ou nesse momento estão entrando para participar conosco desse tempo de louvor, de adoração, de intercessão, de clamor diante do nosso Deus. Nós vamos orar por nossa nação, pela igreja, pelas famílias. Amém. Que o Senhor seja entronizado nos nossos corações. Que os louvores, que os altos louvores de Deus estejam em nossos lábios continuamente. Continuamente. Amém. Enquanto você vai entrando, você pode convidar outras pessoas para participar conosco, para poder entrar, para poder orar junto conosco. Amém. Você pode compartilhar e você pode convidar essas pessoas. Shalom aos que estão entrando. Eu queria orar para nós começarmos, para que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Pai bondoso, nós exaltamos o Teu nome, santificamos a Ti as nossas vidas, tributamos a Ti louvores, honra, glória, majestade, domínio e poder. Que a Tua presença invada os nossos corações, de tal modo que nós sejamos constrangidos diante do que o Senhor tem operado nesse tempo. Ensina-nos a ser sensíveis à Tua voz, ensina-nos a Te ouvir, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, ensina-nos a nos arrepender, ensina-nos, Senhor, quebranta os nossos corações, torna-nos parecidos com Jesus, diariamente, para que cheguemos à estatura da plenitude do varão perfeito. É isso que nós queremos, Senhor. Fala conosco nesta manhã, nós estamos aqui para Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, glória a Deus, né? Eu queria convidar você para, junto comigo, abrir sua Bíblia no Salmo de número 136. Você pode abrir sua Bíblia comigo nesse Salmo maravilhoso. É também um dos salmos mais conhecidos, né? É também um dos salmos mais conhecidos. Amém. Bom, Salmo de número 136. Pegue sua Bíblia para ler junto comigo, se você puder. Glória a Deus. Rendei graças a Yahvé, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Yahvé, ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que tem entendimento, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas
fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, o seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. O que enquanto eu fui lendo, né? Esse salmo é muito lindo, porque você vai ver o salmista exaltar as obras das mãos de Yahvé, né? Ele vai falar sobre a terra, a separação entre o firmamento e entre as águas, e ele vai falar sobre o sol para presidir de dia, a lua e as estrelas para presidirem à noite. E ele vai tratar de tudo isso, ele vai exaltar a soberania de Deus em tudo isso. E depois ele vai começar a exaltar a soberania de Deus em meio aos acontecimentos na história do povo. Isso é tremendo, porque você vai ver que vai falar assim: aquele que destruiu ao Faraó e a seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Destruiu o rei Seom, o rei dos amorreus, e Og, o rei de Bazã. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas o Senhor, Ele agiu com misericórdia para com Israel. As misericórdias do Senhor foram sobre Israel, ainda que isso tenha trazido destruição aos inimigos de Deus, tá? Então, você vai ver que Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Ele destruiu os reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Às vezes a gente tem uma ideia de misericórdia de Deus que tangencia-se totalmente daquilo que é a misericórdia de Deus. Deus tem sim misericórdia, mas Deus, Ele é justiça. Então, enquanto Ele destruiu o exército de Faraó, Ele estava agindo com misericórdia para com Israel. Enquanto Ele destruiu o rei dos amorreus e o rei de Bazã, Ele estava sendo misericordioso para com o exército de Israel, para com o seu exército. Amém? Então eu entendo muito bem que às vezes a misericórdia do Senhor vai se manifestar na destruição do ímpio, na destruição do homem que pratica iniquidade, dos homens que se levantam fraudulentamente para destruir a nação. Deus vai removê-los do poder, seja com a morte, ou seja removendo, tirando do trono sem a morte. Não sei, mas Deus vai removê-los do poder, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estamos numa situação tão caótica na nossa nação, tão turbulenta, e é tão difícil ler um salmo como esse num tempo como esse. É tão difícil louvar o Senhor nos dias difíceis. É muito mais difícil. É muito mais difícil reconhecer a soberania de Deus em meio à crise, a soberania de Deus no meio da dificuldade, a soberania de Deus no meio de tanta gente morrendo, a soberania de Deus
no meio de uma situação caótica na nação, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas o meu coração precisa estar em Jesus. O seu coração precisa estar em Jesus. Amém? Porque a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são eternas. Os seus preceitos são inabaláveis. A sua justiça é infalível. E nós precisamos confiar nessa misericórdia. Precisamos confiar que o Senhor removerá do poder. Toda erva daninha será arrancada, será removida da nossa nação. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. É porque Ele te ama, é porque Ele ama a igreja, que Ele vai remover do poder homens perversos. Não é por causa dos ímpios, não é por causa da nação que merece. Não. É por causa dos fiéis. É por causa da igreja. Amém, igreja? Você é a igreja. É por causa de você que Deus não destruirá a nação. É por causa de você que Deus removeu o comunismo. É por causa de você que Deus está trabalhando para que o juízo dele venha sobre a nossa nação. Sobre a nossa nação. Toda iniquidade, toda perversidade praticada pelo homem será julgada por Deus. Será julgada por Deus. Então, o seu coração precisa estar no Senhor. Você precisa, num tempo turbulento como esse, parar de ficar olhando, parar de ficar fazendo especulações, parar de ficar verbalizando aquilo que você não quer ver materializado, tá? Ah, que aquele lá foi solto e tal, e será que ele vai se reeleger para 2022? Não cabe a mim pensar nisso. Cabe a mim orar. Amém? Porque nós vamos pecar. Se você começa a deixar que essas coisas tomem o seu coração, você vai pecar. Você vai pecar. Então você precisa olhar para Jesus. E você precisa acreditar que Jesus removerá esses homens do poder. Jesus os ferirá com a morte se necessário for. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Então que você entenda isso hoje. Que as misericórdias do Senhor sobre Israel trouxe morte ao exército de Faraó. E porque a morte veio sobre o exército de Faraó, as misericórdias do Senhor se manifestaram sobre o seu povo. Então uma coisa está conectada à outra. Deus vai remover pessoas do trono do STF na nossa nação, do trono do Congresso Nacional, do trono partidário. Deus vai remover. Deus vai remover. Para que as suas misericórdias se manifestem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? As misericórdias do Senhor se manifestarão sobre você. Se manifestarão sobre você. Se manifestarão sobre você. Vamos orar agora? Vamos fazer uma oração de gratidão. Porque nós cremos que essas misericórdias já estão sendo manifestas. Você pode sentir, você pode ver essas misericórdias sendo manifestas aí onde você está, na nossa nação. Com os olhos espirituais você pode enxergar. Você pode enxergar o PT sendo removido totalmente do poder. Você pode enxergar esses homens e mulheres malditos sendo julgados. Você pode enxergar isso. Você pode enxergar dias de esperança sobre a nossa nação. Eu posso enxergar isso com os olhos do Espírito. Amém? Amém? Nós não podemos nos mover pelo que vemos. Por mais que seja difícil, não se mover pelo que se vê. É muito difícil. É muito difícil. Mas eu não posso me mover por aquilo que eu estou vendo. Eu preciso confiar. Você precisa confiar em Deus. Deus, não importa o quão esteja difícil a situação visualmente falando, eu preciso olhar para Jesus. Porque as misericórdias de Jesus sobre mim duram para sempre. Aleluia. Pai bondoso, misericordioso,
nós te adoramos nesta manhã. Meu Deus, como é difícil confiar num tempo como esse. O Senhor permanece o mesmo, mas são nesses momentos de tribulação que a nossa fé é provada. São nesses momentos que nós precisamos calar a voz da nossa alma que quer gritar e olhar para Jesus. É nesse momento, Senhor, que nós precisamos confiar nas Tuas promessas, absolutamente. E é tão difícil às vezes confiar nas Tuas promessas. Diante de uma situação caótica, diante de um deserto que se encontra diante de nós, é tão difícil acreditar que o Senhor colocará um caminho no deserto e rios no ermo. Mas nós queremos confiar em Ti. Queremos confiar que o Senhor está sim fazendo algo novo. O Senhor está nos fazendo triunfar diante da tribulação. Nós queremos olhar para tudo isso com os nossos olhos espirituais, crendo, convictos de que o Senhor está operando algo tremendo. O Senhor tem operado arrependimento, libertação, cura. O Senhor tem levantado vozes proféticas da nossa nação. O Senhor tem levantado intercessores nas madrugadas. Eu sei disso. Nós sabemos disso, meu Deus. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor não permitirá que nenhum homem chegue ao poder se não for pela Tua vontade. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. O Senhor ainda vai realizar. O Senhor ainda vai operar. E nós já te agradecemos. Já te agradecemos pela materialização das Tuas misericórdias no amanhã. Já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai realizar no amanhã. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado uma palavra de esperança nesse tempo. O Senhor tem nos ensinado a confiar. Confiar contra todas as coisas. Confiar acima das circunstâncias. Confiar acima das dificuldades, das debilidades. O Senhor tem nos ensinado a confiar. Manifesta a Tua misericórdia. Porque o Senhor manifestou a Tua misericórdia para com Israel, destruindo o exército de Faraó. O Senhor manifestou a Tua misericórdia para com o Teu povo, destruindo o rei dos amorreus, o rei de Bazã e tantos outros reis famosos e poderosos. O Senhor manifestou a Tua misericórdia. Por isso manifesta a Tua misericórdia hoje sobre a nossa nação. Não porque merecemos, não porque fizemos algo para receber isso, mas por causa das Tuas misericórdias. Traz júbilo ao coração do Teu povo na nossa nação. Enche-nos de alegria, a alegria da esperança daquilo que o Senhor fará. Nós queremos crer acima das circunstâncias. Pouco nos importa, Senhor, que Lula foi solto. Nós cremos que o Senhor o removerá da terra a seu tempo, como o Senhor removeu a Faraó, porque Faraó desafiou a Tua soberania. Quem poderá desafiar a Tua soberania e sair impune? Nós temos um Deus que é juízo, que é justiça. Opera a Tua justiça sobre nós. Opera as Tuas misericórdias sobre o Teu povo na nossa nação. Nós podemos dizer que estamos alegres. As pessoas estão desesperadas, elas estão desesperançadas. Mas nós, diante dessa palavra, de que as Tuas misericórdias se renovam e duram para sempre, nós estamos alegres. Podemos confiar em Ti, certos de que o Senhor já está fazendo o caminho no deserto e rios no erro. O Senhor já está fazendo grandes coisas. Algo novo já está vindo à luz nesse tempo, porque o Senhor não se ausentou do trono. O Senhor permanece fiel. O Senhor permanece soberano. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos pelas curas operadas nesse tempo, libertações, salvação. Quantas coisas o Senhor tem feito nesse tempo. E por isso nós estamos alegres, porque confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso baluarte. Tu és o nosso refúgio e fortaleza.
E por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Shalom, meus amados, shalom, Deus abençoe. De fato, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E os nossos olhos devem estar postos na promessa que os nossos inimigos não são homens de carne e sangue. A nossa luta não é contra os homens. A nossa luta é contra Satanás e as suas hostes. E nós permaneceremos com os nossos olhos fitos na promessa, fitos na palavra de Deus, que é eterna, que é imutável, que é irrevogável. A palavra do Senhor tem poder e é nesta palavra que nós depositamos a nossa confiança. Amém, queridos? E nós vamos sim proclamar incansavelmente as promessas do Senhor sobre a nação brasileira. Amém? Porque é a palavra de Deus que traz no nosso coração lenitivo, traz paz, traz alegria, traz esperança, traz refrigério. Foi o profeta Abacuque quem assim declarou. E ele estava vivendo nos seus dias de verdadeiros caos. Ele foi testemunha do grande terremoto, da seca, do opróbrio em que o seu povo vivia, de maldições sobre a sua nação. Mas ele não pôs os seus olhos nas circunstâncias. Ele não ficou curtindo a dor da pobreza, da miséria, da bancarrota. Ele não se concentrou na circunstância adversa. Ele abriu a sua boca e proclamou em alto e bom som: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos pastos não haja gado. Ele olhava para a seca, olhava para os campos de animais mortos, olhava para um povo aflito, mas ele subiu acima desta visão. Ele subiu acima da seca, acima da fome, acima da pobreza, acima das pragas. Ele subiu acima de todas as circunstâncias que o cercavam. E ele declarou que a minha confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos pastos não haja gado, eu todavia, coisa mais linda, eu todavia me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Senhor e me regozijarei no Deus da minha salvação. Então a fonte da paz é o Senhor, a fonte da alegria é o Senhor, a fonte da esperança é o Senhor. Ele sabe como tirar qualquer nação do caos. Ele sabe como reverter um quadro político da nação. Ele sabe como mover o que é movível. Ele sabe mover até o que não é movível. O nosso Deus é Deus, Ele é soberano. E eu quero que você encha o seu coração de fé, encha o seu coração de certeza. O nosso Deus tem todo o poder. Lembre-se que quando Marta estava totalmente desolada, desesperançada, aflita, angustiada, frustrada e magoada,
porque como amiga de Jesus, ela não foi atendida no momento que ela desejou ser atendida. Ela desejou ser atendida, mas ela não foi atendida. Percebem vocês que ela mandou recados para Jesus? O primeiro, que Lázaro estava doente. E o segundo, que Lázaro morreu. Aí Jesus não veio visitar Lázaro enquanto ele estava doente. Porque Jesus declarou que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E Jesus não era manipulado, manobrado, conduzido pelas circunstâncias. Jesus era dirigido pelo Espírito Santo. Ele fazia aquilo que agradava ao Pai, não aquilo que ia satisfazer os caprichos humanos. Então, Marta estava numa situação de frustração, porque Jesus poderia até ter mandado uma palavra. Ele não precisava nem estar fisicamente presente na casa de Marta para curar Lázaro. Ele só bastava mandar uma palavra. E ele não fez assim. Jesus não chega atrasado. Jesus não chega adiantado. Jesus chega na hora de Deus. Então, Jesus não foi para o sepultamento. Você já pensou o que é isso? Ele estava em Betânia. Ele estava próximo de Betânia. Mas ele não veio para o sepultamento. Era o seu amigo. Era uma casa que lhe hospedava. Era uma casa amiga, era uma família amiga. Mas Jesus não foi. E não foi para o sepultamento. Você já pensou como estava o coração da Marta? Azedo, né? Azedo. Decepcionada, frustrada, perplexa. Mas Jesus chegou. E Jesus chega na hora de Deus. Jesus chega na hora de Deus. Ele chega quando as nossas esperanças vai ao fundo do poço. Ele chega quando nós achamos que já pescamos a noite toda e naquele mar não tem peixe. Ele chega quando o morto já está na sepultura há 4 dias. Ele chega. Eu quero dizer para você que Jesus chega. Jesus chega. E ele chega para fazer um milagre que o Pai determinou. Ele chega para expulsar os cambistas do templo. Ele chega para pôr ordem na casa. Ele chega para remover a aflição. Ele chega para aniquilar com a angústia. Ele chega para trazer vida. Ele chega para trazer paz. Então, meu amado irmão, Jesus chega. Jesus chega. E chegará o momento de Jesus se manifestar neste Brasil como nunca. Chegará o momento. Chegará o momento dos abalos do nosso Cristo. Chegará o momento que esses homens serão confrontados pelo poder do Calvário. E toda a empáfia, todo o orgulho, toda a soberba, toda a glória humana cairá por terra. Há um canto que a gente canta, né? Eu acho que vocês sabem. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença. Formosa a tua presença, Senhor. Então, meus amados, a presença de Jesus está aqui. A presença de Jesus enche o coração de luz. A presença de Jesus transforma as circunstâncias. A presença de Jesus
traz a resposta certa na hora de Deus. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Raquel, não se turbe o teu coração. Não se turbe o vosso coração, Zeni, Edmilson, Eli Costa, não se turbe o vosso coração. O nosso Deus está no trono. Ele chega. Ele chega. E quando ele chega, os ossos, mediante a palavra profética, se juntam osso a osso. Aleluia. O esqueleto é formado. E aí, os tendões são formados, os nervos, os tecidos, a carne. E vem o Espírito e sopra a vida. E aquele vale de ossos secos se transforma em um poderoso exército que se levanta na terra para executar as obras de Deus. Então, queridos irmãos, vamos confiar. O nosso papel é confiar. Eu vou confiar. Você vai confiar. Você vai colocar o seu coração no Senhor. Ele não está ausente. Por mais que Marta pense que ele está ausente, ele não está. Por mais que Marta pense que ele não vai chegar, ele chegou. E ele chega para fazer mudança. Ele chega na sua casa para fazer mudança. Ele chega em seu coração para trazer transformação. Ele chega no seu lar e remove a angústia. Ele chega no seu lar e retira a desesperança. Ele chega nos CTIs do Brasil e traz o milagre da cura, traz o milagre da salvação, traz o milagre da paz. Ele chega numa sala cirúrgica e traz sabedoria aos médicos, à equipe médica. Jesus chega para fazer diferença. Onde Jesus está, o mal tem que sair. Aleluia. Onde Jesus está, o céu desce. Onde Jesus está, a vontade do céu se manifesta. Creia e creia e creia. E vamos continuar tendo os nossos olhos postos no Senhor. Olha, queridos, lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Um grande exército, né? De mulheres, de homens, de anciãos, de crianças, tá? Nós tínhamos mais de 3 milhões de pessoas, isso calculando por baixo, saindo do Egito. Aquela grande multidão, tirada pelo braço forte do nosso Deus. Aquela grande multidão sendo conduzida pelo profeta Moisés. E aquela multidão estava sendo conduzida a que lugar? Ao monte Sinai, para prestar adoração ao nosso Deus. Era o que Deus queria, conduzir o povo ao Sinai, para que o povo o adorasse. Ele deu essa ordem a Faraó, através de Moisés: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Que maravilha! Festa no deserto. Estamos no deserto no Brasil, politicamente falando, não? Que deserto judicial, não? Que deserto na política, que deserto na saúde. Não, sim, estamos num verdadeiro deserto. A praga está assolando, mas é no deserto que tem que ter festa para Deus. É no deserto que se celebra o Senhor. É no deserto que Deus quer ser adorado. É no deserto que Deus quer ser louvado. É no deserto que Deus quer ser engrandecido. É no deserto que Ele quer que você saiba que Ele é Deus para fazer maravilhas, para operar sinais. Aleluia!
E antes que o deserto chegasse, Deus mandou que Moisés conduzisse o povo à margem do Mar Vermelho. Você já pensou? Olha os projetos de Deus. Olha os pensamentos do nosso Deus. São pensamentos elevadíssimos. Tá bom? Ele preparou uma armadilha para o Egito. Ele preparou uma armadilha para Faraó. Porque Deus tinha dito que iria se glorificar no exército de Faraó. Cavalo e cavaleiros cairiam no Mar Vermelho. Como isso seria possível? Eu sei a história e você já sabe a história. Mas naquele exato momento o povo de Israel não sabia. Pelo contrário, o povo murmurou, o povo reclamou e disse para Moisés: não tem sepultura no Egito que você nos trouxe aqui para que morramos? Como iremos ultrapassar uma montanha? Como iremos ultrapassar um mar sem navio? Você nos trouxe para morrer, Moisés. E Moisés disse assim: ficai quietos, oh maravilha, e vede o livramento do Senhor. Eu acredito que essa palavra é rema de Deus para nós hoje. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor Yahvé teu Deus. Ficai quietos. Parece que Faraó está contando vitória. Parece que Faraó vai vir com tudo que ele tem e vai nos destruir, vai impor a sua vingança sobre nós, vai liberar o seu ódio sobre nós, vai enfincar a sua espada assassina sobre nós. Mas Moisés disse: esses egípcios que vocês veem hoje, jamais vocês o verão de novo. Está ouvindo? Então veja que Deus sempre tem livramento. E eu acredito que Deus tem um livramento para o Brasil. Quem sabe se tudo isso não é armadilha de Deus para submergir Faraó com seus cavaleiros no Mar Vermelho. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. O que aconteceu? A Bíblia diz que o vento de Deus soprou a noite toda naquele lugar. E a nuvem, a coluna de fogo que trazia luz para Israel, que estava na frente dos pelotões de Israel, essa coluna de fogo foi para a retaguarda, foi para trás de todos os pelotões. E ela ficou posta entre Israel e o Egito. Ela se colocou como mediadora. Mas que tipo de mediação? Ela trazia luz para a nação de Israel. E ela trazia trevas para o Egito. A mesma luz, a mesma coluna de fogo era claridade, era luz para o povo de Deus. E essa coluna de fogo era trevas para a nação egípcia. E Deus pôs emboscada. Deus pôs emboscada no exército de Faraó. Quantos anjos foram enviados e trabalharam a noite toda a favor de Israel. A Bíblia declara que os cavalos, as rodas, os carros emperravam. Você já pensou que loucura? Quantos cavalos quebraram as pernas, quantos caíram? E o pior é que eles não conseguiam ver nada, porque a glória de Deus estava ali, cobrindo a nação de Israel, impedindo que os inimigos o vissem.
Então eu quero dizer para você, meu amado irmão, que devemos ficar quietos. O livramento do Senhor virá, a nuvem de fogo está sobre nós, aleluia. Os projetos de Deus serão executados no Brasil, nada deterá o que Deus determinou para esta nação, amém? Nada impedirá o agir do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja, nada impedirá. E quando Moisés estava ali, né, pedindo socorro, Deus disse: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Em outras palavras, eu já dei a você toda a autoridade, eu já liberei sobre a sua vida toda a unção, eu já te capacitei para conduzires o meu povo. O que é que tens nas mãos? O cajado. E o que o cajado representa? O meu poder, a minha glória, o meu nome. Lança o cajado sobre o mar. Oh, maravilha! Então, queridos, precisamos lançar o cajado sobre o mar. E o cajado é a palavra. Ela é consoladora. O teu cajado e a tua vara me consolam. O cajado, ele tem essas duas funções. Ele é cajado e ele é vara. Então temos que lançar a palavra de Deus no mar, nesse oceano político do Brasil, nesse oceano turbulento da saúde brasileira, nesse mar vermelho tenebroso que está afetando os estados, as cidades. O que é que tem nas mãos, Raquel? O que é que tem nas mãos, Edmilson, Ione, Matias? O que é que tem nas mãos, Tapaué? O que tem nas mãos, Rita? O que tem nas mãos, ô pastora linda, Maria das Graças? O que tem nas mãos? O que Deus plantou aí no seu coração? O que há para ser liberado com fé, com autoridade? Então nós temos, amados, que fazer isso. Lance a palavra de ordem dada pelo Senhor. O Espírito está soprando, está movendo as águas, está movendo as águas, está movendo as águas. E na hora de Deus, o mar se abrirá. Na hora de Deus, nós passaremos a pé enxuto. Amém? O Brasil é do Senhor Jesus. Há uma igreja que clama, há uma igreja que obedece, há uma igreja que adora, há uma igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro no Brasil. E essa igreja jamais será envergonhada. Jamais. Jamais. Essa igreja é corpo de Cristo. Esta igreja recebeu autoridade do seu cabeça para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno. Esta igreja recebeu autoridade para arrancar, para plantar, para derrubar. Esta igreja recebeu autoridade para impor as mãos e proclamar a vontade de Deus nesta pátria. Queridos, nós estamos concordando com o céu. Nós estamos concordando com a vontade de Deus. Nós estamos chamando o reino de Deus sobre esta pátria, o domínio de Deus sobre esta pátria. E Satanás não tripudiará da nossa nação. Satanás não será exaltado nesta pátria. Satanás não enterrará a moral desta nação. Satanás não prevalecerá com suas maquinações, com as suas hostes infernais. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. A sua cabeça já está esmagada. Principados, potestades, dominadores de trevas já foram expostos
ao desprezo por Jesus Cristo. Jesus triunfou na cruz e ele tomou todo o rol de dívida que havia contra o Brasil nas suas ordenanças e cravou para sempre na cruz. Jesus já resgatou o Brasil, já justificou o Brasil, já perdoou o Brasil, já adotou o Brasil, já salvou o Brasil. Jesus já fez tudo pelo Brasil e nós estamos orando para que tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que potencialmente é do Brasil, se torne uma realidade prática na vida de cada brasileiro, que cada brasileiro se arrependa dos seus pecados, que cada brasileiro volte-se para o Senhor, que cada brasileiro abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone a feitiçaria, abandone todo ídolo que tem se colocado entre o povo brasileiro e tem impedido o fluir de Deus. Mas em nome de Jesus, nós profetizamos arrependimento nessa nação. Nós declaramos que o vento do Espírito sopra sobre o Brasil e virá uma nuvem de arrependimento entrando nos lares, invadindo as cidades, dominando as capitais de cada estado, dominando a capital do país, Brasília. Nós veremos esta unção de arrependimento penetrando no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Nós veremos homens tementes ao Senhor se curvando diante de Deus. Nós veremos um arrependimento genuíno. Nós veremos a unção profética quebrando o jugo nesta nação. Nós veremos o fluir de Deus, porque aquilo que Deus estabeleceu, não há inferno que tenha poder de anular. O Brasil é do Senhor Jesus, e nós vamos ver a glória do Senhor invadindo esta terra como as águas cobrem o mar. Ficai calados e ficai quietos e vede o livramento do Senhor. Esta é a palavra rema de Deus ao nosso coração. Ficai quietos e vede o livramento do nosso Deus. Ele tem livramentos a entregar a esta nação. Nós iremos ver esta pandemia erradicada. Nós iremos ver a justiça de Deus se manifestando nos três poderes. Nós iremos ver a ação do Deus Todo-Poderoso em toda a pátria brasileira. Pai, nós te louvamos e te exaltamos porque tu és Deus, entronizado acima dos céus. Tu és o Deus imutável, tu és o Deus eterno, tu és aquele que não muda jamais. E tu tens plano para com esta nação, e os teus planos não podem ser frustrados. Nós temos a certeza que tu queres que nós descansemos no teu poder, que nós confiemos na tua graça, que nós depositemos toda a nossa confiança na tua soberania. Tu tens pensamentos de paz e de justiça a respeito da nação brasileira. O teu diagnóstico para com esta nação é perfeito. Nós não estamos concentrados nos atos humanos, nem naquilo que a mídia propaga. A nossa confiança está em ti. Os nossos pés estão postos em ti. Os nossos olhos estão fixados em ti. E nós ficamos quietos na tua presença, porque o livramento virá da tua parte. O livramento não virá de homem, o livramento virá do céu. Assim como o Senhor deu livramento à nação de Israel, abrindo o mar vermelho e exercendo teu juízo aos inimigos da nação de Israel,
o Senhor também fará isso nesta pátria, porque tu és o mesmo Deus, tu não mudas jamais, tu és o Senhor de toda a terra, tu és o Senhor das nações, e nós declaramos que tu és o Senhor da nação brasileira, e o livramento virá da tua parte, o livramento virá da tua parte, o livramento virá da tua parte, e nós confiamos no Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo sopre sobre a nação brasileira, sopre os ventos do teu Espírito no norte, no sul, no leste, no oeste. Sopre o vento do teu Espírito no poder executivo. Sopre o vento do teu Espírito no poder legislativo. Sopre o vento do teu Espírito no poder judiciário. Sopre em todas as varas. Sopre, Senhor, em nome de Jesus. Sopre o poder do teu Espírito nos palácios governamentais. Sopre o vento do teu Espírito nas prefeituras. Sopre o vento do teu Espírito nas diversas secretarias federal e estadual. Sopre, Senhor, sopre o vento do teu Espírito em todos os lares na nação brasileira. Sopre e que a tua vontade se estabeleça, que o mar vermelho se abra pela poderosa mão do Senhor e que nós passemos a pé enxuto, que nós mergulhemos em Ti, que nós dependamos de Ti, que nós confiemos sempre no Senhor e saibamos que devemos ficar quietos e ver o Teu livramento. Tu já tens operado e Tu irás manifestar o Teu poder nesta pátria, porque Faraó e os seus cavalerianos e os seus cavalos serão submergidos no mar vermelho, porque esta é a tua palavra. Te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos e confessamos o arrependimento sobre a nossa pátria, de norte a sul, de leste a oeste, o teu arrependimento dominando mentes, dominando corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Brasil, tu és propriedade exclusiva do Senhor, por direito de criação, por direito de redenção, e todos os propósitos do coração do Pai Yahvé será estabelecido em ti, em nome de Jesus. Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. E a todos os meus amados irmãos, os irmãos que estão no Instagram e os irmãos que estão no Facebook, nós vos abençoamos no nome de Jesus e declaramos que a bondade de Deus assista cada um de vocês e receba o rema, ficai quietos e vede o livramento de Yahvé, vosso Deus. Shalom, shalom.